Olá, gente boa. Eu sou o professor Antônio Marcos. Estamos aqui direto do nosso App Física para fazermos uma questão. Esse é o momento App Questões, uma questão de excelente nível. Então, vamos a ela, porque hoje a gente vai tirar o couro aqui, viu? É brincadeira, mas vamos lá, vamos juntos, porque a gente vai perceber que a questão ela tem um nível muito alto. Então, olha só, gente boa. Questão aqui de alta repercussão, de um tema que sempre cai no vestibular, que é o tema energia. Ele diz o seguinte: um corpo de massa 250 gramas está em contato com uma mola de massa desprezível, comprimida de uma distância de 25 centímetros do seu tamanho original. A mola então solta e empurra o corpo em direção a um círculo de raio 50 centímetros, conforme indicado na figura. Suponha que não haja atrito em nenhuma superfície. A constante da mola K, necessária para que o corpo complete a volta em torno do círculo, é pelo menos. Gente, olha, a pergunta aqui é bem interessante porque ele pediu a constante elástica, a constante da mola. Tudo bem, está aqui a constante elástica que nós vamos começar a tentar calcular. Só que ele fala uma coisa que às vezes a gente não percebe a dinâmica necessária para que o corpo complete a volta. Ou seja, não basta a mola se esticar. A mola tem que se deformar de volta, ela está comprimida, ela vai se esticar, deformar, a ponto de lançar esse bloco para que ele venha aqui, entre no círculo, faça o giro completo e siga. Então, existe uma condição, né? Ele tem que fazer o giro. Poxa, mas como é que eu vou saber em que ponto, Marcos, ele tem um giro? Ah, vamos saber sim, que eu vou te dizer aqui agora. O que é que a gente precisa entender? Existe uma condição que a gente estuda em movimento circular, que é o globo da morte. Deixa eu te lembrar aqui uma condição específica lá do globo da morte. O que esse globo da morte me traz? Veja só, gente, no globo da morte, que é quando você tem, né, um ambiente de natureza esférica, às vezes, muitas vezes o cara vem com a moto, né? Aí fica girando aqui no globo da morte, ó. Depois ele chega a ficar até de cabeça para baixo aqui e ele completa a volta. O que é necessário para que ele... Porque o globo da morte, porque o cara, se ele cair, ele está alinhado, né? Ele tem uma moto por cima caindo, ele caindo de cabeça. Então, assim, o que é o mínimo necessário para que ele consiga dar essa volta? O mínimo necessário é o seguinte: o que acontece, gente? Você tem aqui, nessa condição, o peso da pessoa apontando para o centro do círculo, a normal de contato com a superfície da esfera no globo da morte, mas quando ela está de cabeça para baixo, em movimento aqui, ela fica na iminência de cair. O que seria a iminência de cair? Ela tem um mínimo contato com a superfície. Qualquer mínimo vacilo, ela cai. Então, a iminência de cair implica em ter o mínimo de contato necessário com a superfície, ou seja, a normal, ela tende a zero. Mas no que isso implica? Se você olhar para o desenho, o peso e a normal apontam para o centro do círculo. O peso e a normal apontando para o centro do círculo compõem a resultante naquele ponto mais alto. E daí? E daí que a resultante de um movimento circular se chama força centrípeta. Então, a composição da normal com o peso gera a resultante centrípeta. Como ele tem eminência de cair, a normal é zero, ou aproximadamente zero, mas é insignificante. Peso equivale a centrípeta. E daí, Marcos? E daí? Peso é massa vezes gravidade, força centrípeta mv ao quadrado sobre raio. Ó, então extremos pelos meios, v ao quadrado é igual a rg. Esta velocidade é chamada de velocidade mínima necessária para que ele complete o globo da morte sem cair, tá? É a velocidade mínima necessária para ele completar o giro no globo da morte sem cair. Então, isso deve acontecer com esse bloco. A mola tem que empurrar ele
esse bloco vai, e tem que ter o mínimo necessário de velocidade para que ele não caia. Se ele cair, ele não vai completar a volta, porque ele falou assim, ó, constante K necessária para que o corpo complete a volta. Então, esse bloco, quando chegar aqui, gente, ó, caramba, Marcos, que informação. Esse bloco, quando chegar aqui, ele tem que ter uma velocidade mínima. Caramba, pois é. Então a gente precisa ter essa percepção de contexto. Algumas coisas, antes de eu fazer a conta, eu tenho que te dizer. Né? Primeiro, ele disse que não há atrito em nenhuma superfície. É um sistema conservativo. Então a energia mecânica antes de lançar a mola é igual à energia mecânica de depois. Né? Sabemos que toda energia mecânica é o somatório da energia cinética com energia potencial. A mecânica de depois, da mesma maneira, é a energia cinética, mas energia potencial. Vou botar assim, ó, gente, linha, só para diferenciar antes e depois. Quando você olha aqui, a mola está comprimida. Se ela está comprimida, ó, aqui destaque no texto, comprimida de 25 centímetros. Se ela está comprimida, nesse momento não tem velocidade. Se não tem velocidade, não tem energia cinética. Se ela está comprimida, a mola está deformada, então tem uma energia potencial chamada de energia potencial elástica. Depois, ela está aqui no topo, que é onde ela necessariamente vai completar a volta. E aí o que, que acontece? Energia cinética. Como é que eu faço a energia cinética? Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, mais energia potencial. Como faz energia potencial? Energia potencial, mgh. E tem potencial aqui, Marcos? Tem. Por quê? Porque quando o bloco chega nesse ponto, ó, ele tem uma certa altura em relação ao solo. Ah, verdade, ele tem uma altura. E não é uma altura qualquer. Essa altura do bloco, gente, ó, vou destacar aqui, ó, deixar aqui separado o destaque. Essa altura do bloco, ela corresponde ao diâmetro do círculo. Então, essa altura, ela corresponde ao diâmetro. E a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Pode ter como achar essa altura? Tem. Ele disse que o raio é 50 centímetros. Cuidado com isso. 50 centímetros corresponde a 0,5 metros. Então, a altura aqui vale 1 metro. Certo? Como calculamos a energia potencial elástica? Kx ao quadrado sobre 2 igual a massa mv ao quadrado sobre 2 mais mgh. Vamos por partes. Ele quer a constante K. Marcos, tudo bem, até aí, show de bola. O problema todo é K eu quero. Quem é X? X, gente boa, é a deformação, que é de 25 centímetros. Está errado. 0,25 metros, ou 1/4 de metro. Cada um usa da maneira que achar melhor. Eu vou botar aqui 1/4 ao quadrado, dividido por 2, igual. A massa, poxa, a massa 250 gramas, também não está correto. 0,25 quilogramas, ou 1/4 de quilograma. Caramba! Então, vai gostar de 1/4 assim longe, tá bom, 1/4 vezes velocidade. Poxa, não tem uma velocidade. Bom, aí, gente boa, o que, que a gente vai fazer, ó? Olha bem legal aqui, ó. V ao quadrado no RG, que é a mínima velocidade que o bloco tem que ter ali naquele ponto. Qual o raio que ele tem? O raio é de 0,5. E a gravidade? 10. Então, V ao quadrado é igual a 5. Deixa assim o V ao quadrado, porque você vai substituir direto. Ó. No lugar do V ao quadrado aqui, ó, 5. Tudo isso dividido por 2. Mais a massa. Quanto é a massa? 1/4. A gravidade, 10. A altura, 1. Pronto. Olha só, como vai ficar isso aqui, ó, gente? Ficaria K vezes 1/4 ao quadrado, vou botar 1/4 vezes 1/4 sobre 2 igual
1/4 vezes 5 sobre 2, mais 1/4 vezes 10. Então, olha só, eu vou simplificar, ó. 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui. Tá vendo? Então, você tem toda essa dinâmica aí agora. Agora fica assim, ó. K vezes 1/4 sobre 2. 1/4 sobre 2, 1/4 dividido por 2 é 1/8. Igual a 5 sobre 2 mais 10. O que eu posso fazer com essa expressão inteira? K vezes 1/8 igual a 5 sobre 2 mais 10. Eu posso pegar ela todinha, tá? E multiplicar essa equação todinha por 8 para eliminar as frações. Posso pegar tudo isso aí e multiplicar sistemicamente por 8. Então, eu vou pegar tudo isso aqui, ó, toda essa equação, multiplicar por 8. K vezes 1/8, K vezes 1/8 vezes 8 dá K. É igual 8 vezes 5, 40, dividido por 2, 20. Mais 8 vezes 10, 80. Portanto, K, 20 mais 80, 100 quilogramas por segundo ao quadrado. Portanto, letra A, ele é um exercício de excepcional nível, gente. É um exercício de grande desdobramento que necessitava não só conhecimento de conservação da energia mecânica, mas dessa pequena ideia que a gente estuda lá em movimento circular do globo da morte. De vez em quando é simples, rápido e objetivo. De vez em quando é técnico, profundo e a gente precisa ganhar em todas as áreas. Tá certo, gente boa? Eu espero que você tenha curtido esse exercício. Pratique, se possível, pega o exercício, refaz. A gente está aqui para isso. Mas a ideia é que você pratique até chegar num ponto em que você entenda por completo qual é a funcionalidade de cada forma e de cada passo. Um grande abraço, gente boa. Um excelente dia para vocês. Continua aqui com a gente no App Física. Segue a gente nas nossas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau, gente boa.